Bom dia, irmãos queridos. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente falar sobre Jesus, um Deus tão acessível que deixou o seu trono no céu e fez-se humilde, habitou entre nós. Então, nós temos um Deus que é acessível, que andou na terra, onde as pessoas poderiam conversar com Ele, as pessoas podiam dialogar com Ele, as pessoas podiam até tocar mesmo em Deus. E esse Deus, Ele não se preocupou com uma imagem. Ele poderia ter vindo como um homem adulto, um rei, uma ótima aparência, super rico, mas Deus, o plano de Deus, Ele decidiu que viesse como uma criança. E Ele morreu do lado de dois criminosos. Então, quantas maravilhas nós podemos aprender com Jesus. Eu fico muito grato hoje de manhã por compartilhar sobre a vida de Jesus. Eu gostaria de começar orando. Maravilhoso Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor busca estar próximo de nós. O Senhor é intenso, o Senhor cuida, o Senhor se preocupa com nossas necessidades, o Senhor se preocupa com a amizade que o Senhor tem conosco. O Senhor é Rei, é soberano, e enxergamos, Pai, isso na nossa vida. E queremos, Pai, atrair a presença, Pai, do Senhor hoje de manhã, e sempre, Pai, nas nossas vidas, por meio da ação do Espírito Santo que nos acompanha, nos consola, nos corrige, nos anima e nos inspira. Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos hoje de manhã aqui, meditando, Pai, em tudo que o Senhor já fez e sei que fará muito ainda em nossas vidas, na vida de cada um, Senhor. Muito obrigado pelas famílias, muito obrigado pelos casamentos, pelos filhos, pelos sonhos, mas principalmente queremos exaltar o Senhor e peço, Pai, humildemente, Pai, me humilhando ao Senhor que esteja comigo, falando por meio de mim, para encorajar, animar os corações para chegarmos mais próximos, Pai, do Senhor. Muito obrigado por estar aqui, oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então o tema de hoje é perto ou longe de Jesus? Perto ou longe da mensagem da cruz? Se nós pensarmos em perto ou longe, por exemplo, na cidade de São Paulo, na Praça da Sé, tem o Marco Zero, né? Vocês conhecem o Marco Zero? Ele foi construído em 1934, então é um marco geográfico da onde você sabe se você mora próximo daquele local ou não. E pensando, se nós temos alguns conceitos de perto e longe, algumas vezes é relativo. Eu posso morar próximo da padaria. Eu moro às 2 quadras da padaria. Mas e se eu tiver um problema na perna? Eu tiver dificuldade de andar? Será que aquele perto vai ficar tão perto? Talvez aquele perto não fique tão perto, porque você está com um problema na perna. E eu gostaria que o Edson mostrasse agora a história do Nathaniel Rodrigues. Quem conhece o Nathaniel Rodrigues, levanta a mão. Puxa vida, ninguém conhece o Nathaniel? Puder apagar a luz? Esse é Nathaniel Rodrigues. Ele ficou um pouco famoso, mas nem tanto, porque nem todo mundo conhece ele ainda. Ele é de Teresina, no Piauí. Alguém aqui é do Piauí? Não tem ninguém. Achei 2 do Piauí, então. 3, 4. Então ele é conterrâneo de 4 irmãos aqui. E ele tinha um sonho. O sonho dele era viajar para o Rio de Janeiro e assistir o jogo do Vasco. Ele é um torcedor do Vasco. Ele andou 2.700 quilômetros, saiu de Teresina, mas não sei porquê, ele acabou passando em São Paulo e assistiu o jogo do Vasco com o Bangu. Quando ele estava próximo, chegando no Rio de Janeiro, dentro do ônibus, ele ficou sabendo que por causa de algumas coisas políticas, o jogo não seria realizado com ninguém na torcida. Imagine, ele viajou 2.700 quilômetros. Imagina a frustração dele. Tão perto do estádio de São Cristóvão, mas tão longe. E mostra a próxima foto, Edson. Os jogadores do Vasco se sensibilizaram tanto com ele e deram uma camisa autografada do artilheiro Nenê. Então, olha só, algumas vezes nós podemos achar que estamos perto e algumas vezes, será que estamos realmente tão próximos assim de Jesus?
Eu gostaria de refletir hoje de manhã em 3 personagens, nos soldados, em Pedro e nos 2 ladrões da cruz, e pensar, estiveram tão próximos de Cristo num determinado momento, tão próximos da mensagem da cruz. E o que nós podemos aprender com Jesus em cada situação? Então eu gostaria de que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João 19, versículo 23. João 19. O problema é aqui na conexão. Você pode. O celular aqui, então. Gente velha é dura aqui. João 19, 23. João 19, 23 diz o seguinte: depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi por isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, e a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Então, o primeiro ponto que eu quero passar: eu quero Cristo ou quero a túnica de Cristo? Então, se nós pensarmos, os soldados acompanharam Jesus, pegaram lá no Getsemane, levaram até a casa do sumo sacerdote. Com certeza observaram algumas reações diferentes de Jesus, mas eles tiveram o privilégio de estar perto de Jesus. Mas infelizmente, por não ter aquela sensibilidade, por não conhecerem Jesus Cristo, o que os soldados quiseram de Jesus? Os soldados quiseram algo material e algum proveito material que eles poderiam receber de Jesus. Imagina se ele pegasse, se você tivesse a túnica de Jesus, qual o significado que teria para você? Na verdade, para eles, acredito que como Jesus era muito famoso, eles poderiam vender aquela túnica, tirar proveito e ganhar dinheiro. Então, o que será que está chamando mais a nossa atenção? O que eu vou receber de Jesus? E os homens judeus naquela época, eles usavam 5 peças de roupa. E a túnica sem costura também tinha o sumo sacerdote, ele tinha essa túnica, uma túnica parecida que não tinha costura. Só que a túnica do sumo sacerdote, ela era usada por fora. E a túnica de sumo sacerdote de Jesus era usada na parte mais interna. E ninguém pôde ver até aquele momento a túnica, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote. E como haviam 4 soldados, eles dividiram entre si cada uma das partes, e sobrou o quê? Sobrou aquela túnica. Qual é a aplicação que nós podemos fazer hoje de manhã? O que eu posso aprender? O que eu quero mais de Jesus? No início do ano de 2018, normalmente nós temos sonhos, nós temos uma lista daquilo que nós queremos receber de Deus, mas eu fiquei pensando comigo mesmo: qual é a lista que eu vou dar para Deus? Não aquela que eu vou receber. Será que eu vou dar mais coragem, que é uma dificuldade que eu tenho? Luto com insegurança. Será que eu vou me doar mais, porque eu tenho a tendência de ser bastante egoísta? Será que eu vou cuidar mais das pessoas? Então eu comecei a pensar nisso, comecei também a fazer uma lista de gratidão, e cada dia eu estou orando, agradecendo por tudo de bom que tem acontecido no dia anterior. Eu tenho pensado, eu gostaria muito de encorajar cada um a fazer uma lista do que você vai doar para Deus.
porque Deus já tem dado tanto para cada um de nós, dons e talentos para a glória dele. E muitas vezes esse poder de Cristo é maravilhoso, que a gente fica tão encantado com esse poder, a gente pensa, e não é ruim pensar nas bênçãos, mas quando as bênçãos começam a tomar uma proporção maior do que a presença de Jesus, a gente muitas vezes se perde. E essa mentalidade de receber, essa mentalidade da túnica, ela pode invadir as nossas vidas, ela pode invadir o casamento, ela pode invadir o namoro. Será que eu estou pensando em fazer o meu cônjuge feliz ou estou esperando receber alguma coisa? Se o meu cônjuge não mudar alguma coisa, qual vai ser a minha atitude? Ou eu estou pensando nessa mentalidade de me doar? Então, o que eu quero de Jesus? O que eu vou receber? Porque muitas vezes, como soldados, eles desperdiçaram a presença de Jesus, desperdiçaram a mensagem da cruz e da ressurreição. Estavam tão próximos de Jesus, mas o coração tão longe. Então, e como que Jesus reagiu naquele momento, quando tocou na túnica? Quando tocou na túnica, mexeu no coração de Jesus. Mas não por causa de algo material, que quando tocou na túnica, tocou no coração dele, porque esse era o presente que as mães davam para os filhos judeus. E provavelmente, segundo alguns estudiosos, essa túnica foi dada por Maria quando Jesus começou o seu ministério. O que nós podemos aprender de Jesus na cruz quando mexeu na túnica dele? Jesus, imediatamente ele estava tão conectado, Jesus estava tão sintonizado com aquele mundo, que ele estava percebendo que a mãe dele estava lá. Jesus, ele viu o sofrimento da mãe dele, na perda dele também como filho. E o que Jesus fez? Ele se comoveu, ele pensou, aí está o seu filho. Jesus pensou na dor que a mãe dele teria com a ausência dele. Apesar de sentir uma dor indescritível, uma dor física, uma dor emocional e espiritual, quando Jesus estava na cruz, ele não pensou somente em si mesmo. Ele pensou nos outros, ele pensou na família. Ele teve essa compaixão, essa empatia da mãe dele. Será que eu tenho essa mesma atitude? Pensando nessa semana, eu vi que minha esposa passou por um momento desafiante, quando de repente ficamos sabendo que minha sogra ia fazer uma cirurgia. E ela poderia ter, os médicos diziam que provavelmente ela teria que arrancar o olho dela fora. Então foi uma notícia repentina e quando eu pensei na cruz, eu sentia aquela dor, fiquei pensando, se fosse a minha mãe, como seria? Eu comecei a orar, pensando nisso. E como que nós precisamos ter essa atitude? Ou será que no nosso casamento eu tenho mais essa compaixão do cônjuge, ou eu fico mais cobrando, tendo pensamentos ruins e julgando o meu cônjuge? Filhos, jovens, o que vocês querem dos seus pais? Vocês querem a túnica dos pais? Vocês querem uma amizade dos pais? Ou vocês sentem a dor das responsabilidades que o pai de vocês tem? Ou vocês só querem receber algo material dos seus pais? Então Jesus também pensou nesse papel que João iria substituir a ele. Então Maria perdeu um filho e agora Maria ganhou um novo filho. Que incrível! E Jesus achou valor num amigo que era muito próximo a ele, mas que também havia pisado na bola. Esse amigo estava com Jesus no Getsemane, mas no momento que Jesus mais precisou, esse amigo estava dormindo. E no momento que Jesus também foi apanhado pelos soldados, esse amigo fugiu. Você daria uma responsabilidade para alguém que pisou na bola com você? Jesus pensou no cuidado, na família. O que o Espírito está falando para você hoje, na sua família? Como você vai pensar como Jesus e agir como Jesus nesse cuidado? Então, eu gostaria muito de encorajar cada um de nós a amarmos e cuidarmos muito mais de nossos familiares, porque a túnica representa o amor, a graça e o cuidado de Jesus. Em Mateus 27, 54, diz o seguinte:
o oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Será que nós precisamos de um terremoto na nossa vida para acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Os soldados somente reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então não precisamos dessa túnica material em si. Mais importante, vamos atrair, queremos Cristo e sua presença na nossa vida, nesse início do ano e sempre em nossas vidas. Então vamos pensar nisso e como nós podemos atrair mais a presença de Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de falar: eu quero seguir Jesus de perto ou quero seguir Jesus de longe? Vamos lá em Lucas 22. Lucas 22, 54 a 62. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O que nós podemos aprender com Pedro? Pedro era um dos 3 melhores amigos de Jesus. Ele viu coisas que alguns dos outros discípulos não tinham visto. Ele viu Jesus no Monte da Transfiguração, o rosto brilhante de Jesus, e os outros não tinham visto isso. Ele andou em cima da água, ainda que por poucos momentos, ele foi o único discípulo que andou em cima da água. Ele até teve a ousadia de corrigir Jesus. Ele esteve com Jesus no momento mais difícil da vida de Jesus. Ele esteve no Getsemane e num determinado momento ele até defendeu Jesus, cortando a orelha do empregado chamado Malco. Então naquele momento ele passou por uma dificuldade muito grande na vida dele, que ele teve a prova mais difícil na vida dele. E foi aonde, naquela qualidade do caráter dele, ele tinha mais força, que era a coragem. Muitas vezes nós achamos que estamos preparados para passar por algumas provas na nossa vida. E muitas vezes não é bem assim. Quando as coisas acontecem de repente em nossas vidas, será que se nós fizermos uma avaliação na nossa vida, estamos realmente preparados para isso? E será que ele pensaria que ele abandonaria Jesus? Jesus já tinha predito isso. Mas chegou na hora H, Pedro falou: e agora? Agora, em um determinado momento, ele se sentiu sozinho. Aquilo foi um choque tão grande para ele, que aquele homem corajoso, aquele homem teve medo. E aos poucos aquela situação foi abalando a fé dele. Mas será que Pedro pensou, quando as coisas estavam bem, quando eu estava expulsando os demônios, quando eu estava vendo a multiplicação dos pães, eu estava bem e agora eu estou sozinho? O que vai ser de mim? Será que o mesmo não pode acontecer nas nossas vidas? Quando as coisas estão boas,
né? Quando eu tenho um carro, quando eu tenho uma família bem organizada, quando eu estou empregado, quando a minha saúde está bem, eu estou seguindo Jesus de perto. Mas será que se as coisas não acontecerem do jeito que você espera, será que vai virar uma chave no seu coração? E ao invés de você seguir Jesus de perto, a sua fé vai sendo ameaçada, o seu comprometimento vai sendo abalado e você vai passando a seguir Jesus de longe? Como que você se sente hoje aqui? Você se sente fisicamente presente ou você se sente com o coração próximo a Jesus? Porque muitas vezes podemos estar perto da palavra, perto das coisas espirituais, e algumas vezes o nosso coração pode estar longe. Eu gostaria muito de cada um pensar na sua vida. Será que eu estou confiando em quanto tempo eu tenho de cristão? Será que eu estou confiando na minha experiência? Se eu agir daquela mesma forma vai dar certo? Ou vou pensar naquela experiência para me trazer fé, para superar essa situação que eu estou passando agora? Isso é muito perigoso, seguir Jesus de longe. Eu gostaria que o Edson passasse uma figura de uma ficção científica que tinha chamado Perdidos no Espaço. Quem conheceu essa série? Perdidos, olha, já estão se revelando os mais velhos aqui. Olha lá. Este era um robozinho da série, era a família Robinson, que essa ficção científica passava na TV. Eu acho que foi um dos precursores da ficção científica. Era bem interessante que essas famílias viajavam para alguns lugares onde tinham as alienígenas. Então tinha a família Robinson e tinha um amigo, o Smith, que era medroso, e tinha esse robô. E toda vez esse robô falava perigo, perigo, perigo. Então toda vez que se aproximava dos alienígenas, ele falava perigo. Mas será que o seu coração está falando perigo quando você percebe que você está diminuindo a sua proximidade com Jesus? Você consegue enxergar esse perigo? Porque qual foi o perigo de Pedro? Pedro passou a virar um observador. Vamos ver o que isso daí vai dar. Será que realmente Jesus vai ser preso? Será que Jesus vai realmente morrer na cruz? E nós podemos estar na igreja aqui apenas como observadores. O que vai dar essa igreja? O que vai acontecer? Deixa eu olhar bastante. Ou eu posso também me tornar um comentarista, como comentarista político, como comentarista de futebol, né? O Casão, fala Casão, né? Será que é fácil analisar de fora? Você sabe realmente o que está acontecendo em cada igreja em casa? Você sabe o que está acontecendo até no coração do seu filho? É fácil eu ficar comentando e principalmente falando os defeitos do que está acontecendo. Quando eu não me envolvo, eu não me quebranto e não me aproximo para servir. Muito perigoso só ficar na observação. Precisamos ter essa ação no coração. A outra atitude de Pedro, que naquele momento ele não buscou ajuda com ninguém. Será que ninguém poderia ajudá-lo? Não sei te dizer, mas ele não buscou, ele ficou solitário. Um perigo muito grande é ficarmos solitários, estarmos na igreja, tem tantas pessoas na igreja, mas eu me sinto solitário. O que será que acontece com o meu coração que eu não consigo me entrosar? Será que só os outros não conseguem me ajudar? Ou será que eu preciso tomar uma atitude para me ajudar primeiro, para ficar próximo das pessoas? Seguir Jesus de longe levou uma vida de mentira. Ele começou a negar Jesus 3 vezes. O perigo de seguir Jesus de longe é que vai chegar um momento que o coração não aguenta e o coração foge da presença de Jesus. E como Jesus reagiu? Jesus olhou diretamente para ele. Se Jesus olhasse nos seus olhos hoje, como que você se sentiria? Jesus não está olhando nos seus olhos para acusar sobre os seus pecados. Jesus está olhando nos seus olhos
para que você continue sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. E foi isso que Jesus fez. Talvez você errou com algumas coisas e você se sente sem visão pela sua própria vida. Como será que Pedro se sentiu naquele momento? Ele e alguns outros discípulos, eles voltam para a Galileia. Vamos ver isso em João 21. João 21, de 1 a 7. Mas será que adianta a gente ficar só amargo com as coisas do nosso coração? Ou nós vamos lidar com as coisas mais profundas da nossa vida? Então, João 21, versículo de 1 a 7. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Naquele momento, os discípulos acabam fugindo. Eles saem de Jerusalém e vão para a Galileia e voltam para a vida antiga. Haviam, talvez num determinado momento, perdido um pouco daquele sonho da missão de pescar peixe. Vocês sabem qual que é a diferença entre pescar peixe e pescar gente? Quando você pesca peixe, você pesca para a morte. Quando você pesca gente, você pesca para a vida. Então, deixaram de continuar pescando para a vida e voltaram para a velha vida. Será que você tem saudades da velha vida que você vivia antes de conhecer a Jesus? Nem pescar peixe Pedro não estava conseguindo sem Jesus. E olha que ele era um pescador profissional. Será que eu preciso voltar para aquela vida? Não preciso. Jesus, ele estava com muita visão por essas pessoas. E o poder da mensagem da cruz e da ressurreição foi o que tocou esses discípulos. Foi impressionante quando Jesus ele se aproxima e as pessoas não reconhecem. Será que Jesus quer se aproximar de você e você não está percebendo a presença de Jesus? O que faz com que você não note a presença de Jesus na sua vida? Você pode achar que Jesus está em silêncio, mas ele continua muito próximo de você. Imagina, talvez você se sente um pouquinho como Pedro, né? Você andou muito tempo ao lado de Jesus, você já teve várias experiências com Jesus, você já viu as maravilhas de Jesus na sua vida, você tornou-se amigo de Jesus, mas por algum motivo, alguma coisa aconteceu na sua vida. Talvez alguma frustração com Deus, algo que você não conseguiu, alguma coisa que aconteceu no seu casamento, alguma coisa que aconteceu relacionada ao problema financeiro, alguma coisa relacionada à saúde, e fez com que o seu coração ele fosse se distanciando de Jesus. Mas sabe o que Jesus está falando hoje de manhã? Jesus está na praia. Eu estou aqui. Você errou. Você me abandonou. Você me deixou sozinho na cruz. Mas eu continuo com você. Eu não abro mão de você. Eu te perdoo. Venha correndo para mim agora. Saia da beira da praia
e venha para águas profundas. Eu sempre estive perto de você. Será que você não percebe isso? Para que você quer me seguir de longe se eu estou perto de você? E Pedro, através dessa atitude não condenatória, mas ele chegou lá e Jesus restaurou a fé dele. Ele se tornou esse grande homem que cuidou da igreja por um bom tempo e chegou até mesmo a morrer crucificado. Eu quero muito encorajar, se você não está tendo visão pela sua vida, se você não tem acreditado em você, mesmo que você não acredite em você, Jesus acredita em você. Mas quem você vai ouvir? A sua voz pensando mal mesmo de você? Você vai ouvir a voz e o olhar restaurador de Jesus. Então, para que seguir Jesus de longe se nós podemos seguir Jesus de perto? Amém? E para finalizar o último ponto, eu gostaria de dizer, em Lucas 23, 32. Lucas 23, 32 a 44. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é, de fato, o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz acima da sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de passar para nós é espalhar a graça de Jesus. Então, em Mateus 27, 44, fala que no início, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Quer dizer, os 2 ladrões começaram insultando Jesus. Mas por que será que um deles mudou de ideia? O que será que ele viu na cruz que fez com que ele mudasse a mentalidade? Então, quando você está no Gólgota, o lugar da caveira é um lugar que não traz esperança para ninguém. Lugar da caveira não é lugar de salvação, mas Jesus trouxe esperança e salvação. Então, o que eu posso aprender com Jesus aqui nesse momento? Esse perdão incondicional. Como é bom nós sermos perdoados, não é verdade? Você lembra quando você foi batizado, você saiu das águas, você lembra, né? Pô, que maravilhoso que é ser perdoado. Mas eu fiz uma reflexão: será que eu gosto de perdoar? Eu gosto de fazer justiça e ser perdoado. Mas será que eu gosto que as pessoas façam justiça comigo e que eu possa perdoar as pessoas? Como que é isso na sua vida? Essa proporção entre justiça e o perdão. Jovens, pais, filhos. Jesus orou pelo quê? Jesus, ele tinha na terra poder para perdoar pecados. E naquele momento, ele abre mão dele mesmo, perdoar, e pede para Deus. Qual é a oração de Jesus? Jesus pede por justiça? Eu quero justiça com relação a esse pecado. Jesus não orou por justiça.
ele orou por misericórdia. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. O que será que está faltando para eu liberar perdão em algumas situações? Quando nós demos o pior de nós com os nossos pecados, Jesus deu o melhor dele. E o melhor dele foi a vida, foi o sangue dele derramado em cada um de nós. E por causa dessa oração, ele carregou essa injustiça. E quando Jesus estava no momento de maior pressão na vida dele, quando os pregos estavam em suas mãos e pés, o que saía da boca de Jesus? Saíram palavras de perdão. O que acontece com você quando você é pressionado? Da boca de Jesus liberou o perdão. Quando as feridas estavam abertas, Jesus falou perdão. Será que é preciso cicatrizar uma ferida para ser perdoada? E se não der tempo de cicatrizar? O que eu vou escolher hoje de manhã? O que eu vou escolher na minha vida? O que eu vou escolher no relacionamento? O que vai sair do meu coração? O que eu vou... Então, por isso que eu fico muito admirado. Eu amo muito Jesus e Ele é meu herói. Porque o que Ele falou no Sermão do Monte, Ele cumpriu. Ele falou, orem pelos seus inimigos. E falou isso anos atrás. Quando chegou o momento, Ele cumpriu aquilo que Ele falou. Será que eu cumpro aquilo que eu estou falando? O que me faz refletir agora sobre os ladrões? Os dois começaram igual, os dois começaram insultando. É a intensidade do mal que nos afasta? Não, é o que nós fazemos com essa intensidade do mal. Os dois estavam na mesma condição. Os dois eram ladrões e assassinos. Eles eram iguais na intensidade do mal. O que fez com que um mudasse? Por que um teve esperança? E aconteceu um dia na minha vida que eu fui trabalhar, estava no início da minha carreira como professor. Eu trabalho lá em Diadema, sou professor de educação física. E um dia eu recebi um conselho do coordenador do ginásio. Eu dava aula de ginástica para um grupo de mulheres numa quadra. E sempre, havia pessoal jogando futebol, os homens. Então, num certo sentido, as mulheres começaram a disputar um espaço lá com os caras lá. E naquele dia que eu estava no início da carreira, ele falou assim, é só você apitar, entra na quadra, que todo mundo vai sair. Então, eu fiz do jeito que ele falou, segui o conselho, apitei, entrei na quadra. Quando eu entrei na quadra, não foi bem isso, não. E eu não conseguia falar nada, fiquei tão assustado. Os caras começaram a chutar a bola em mim e falaram, manda essas mulheres lavar roupa, vai fazer comida. E eu falei, agora que eu entrei aqui, eu não vou sair. Fiquei pensando, e não saí. Essa atitude ofendeu muito esses caras. E eu não sabia, tinha caras da barra pesada. E eles trancaram o ginásio, apagaram a luz. Eu fiquei de costas, orando, dando a minha aula. No outro dia que eu fui dar aula, o guarda, que deveria me defender, falou para mim, você tem que sair daqui correndo. Se você entrar de pé, você vai sair deitado. Então, eu falei, se o guarda era para me defender, está falando isso, então é melhor eu sair correndo, Aí eu saí correndo, liguei o carro, parece que o carro não queria pegar, aquelas coisas, Infelizmente, eu acabei não continuando mais lá. Eu cheguei na minha casa tão sem esperança com a minha profissão, falando, puxa, eu estava fazendo melhor, mas, em certo sentido, eu fiquei pensando na minha atitude. Eu não posso ficar jogando a culpa no coordenador. Faltou habilidade da minha parte para conversar com as pessoas. Eu devia, talvez, falar, olha, vai começar daqui 10 minutos, tentar negociar, E eu não tive essa habilidade. Eu fiquei muito sem esperança. E depois, no dia que eu encontrei o guarda, ele falou para mim, mataram todo mundo daqueles caras. Falei, nossa. Aí volta para lá, eu falei, muito obrigado. Já estava todo mundo morto. E um dia eu tive que voltar lá para cumprir a secretaria. Quando eu cheguei lá, olhei, parecia que todo mundo estava me olhando. Me senti assim como todo mundo estivesse me olhando o tempo todo. Então foi uma experiência que me trouxe falta de esperança. Mas o que eu quero dizer com isso? Não sei como que você chegou aqui hoje.
Não sei se você chegou com esperança ou se você chegou sem esperança por alguma área da sua vida. Mas Jesus, Ele quer trazer esperança. Então, qual foi a atitude que um dos ladrões teve? Ele assumiu responsabilidade sobre os erros. Ele começou a olhar para a vida dele. Ele começou a olhar que ele havia pecado. E ele teve fé num momento muito difícil da vida dele. Será que era fácil ter fé naquele momento? Jesus parecia Deus? Se ele estava na mesma condição que o outro? Ele estava ensanguentado. Jesus estava fraco fisicamente, emocionalmente e no seu momento de maior pressão espiritual. Então, o que levou esse homem a refletir? Com certeza, aquilo que as pessoas falavam, zombavam de Jesus, entrava na cabeça dele também. Mas quando ele ouviu a oração de Jesus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Depois ele olha para aquela tabuleta, Rei de Jesus. Imagina a confusão na cabeça dele. Ele é o rei, ele não é o rei, por que ele vai morrer? Eu tenho esperança. Ele decidiu ter fé no momento muito difícil da vida dele. Eu não sei como é que está a guerra espiritual na sua mente falando com você. O que você está ouvindo, o que está chamando mais a atenção na sua mente. Mas decida ter fé num momento muito difícil da sua vida. Onde às vezes parece que você não vai enxergar Jesus. Mas Jesus está ao seu lado. Jesus estava ao lado dele. Então pense, há momentos que não é fácil ter fé. Mas eu preciso imitar a fé desse homem. Esse homem, ele percebeu a graça de Deus. Eu espero que cada um de nós perceba essa graça de Deus nos momentos muito difíceis da nossa vida. E o outro ladrão? Por que o outro ladrão não teve a mesma atitude? Porque ele foi no barulho dos religiosos. Salvou os outros? Por que não consegue salvar a si mesmo? É fácil a gente ir no barulho dos outros, principalmente quando há coisas negativas. Mas eu aprendi com o filósofo Mário Sérgio Cortella que esperar é diferente de esperançar. Esperar é quando você espera e não faz nada, como muitas vezes a gente espera de Deus e não faz nada. Agora, esperançar, segundo o filósofo, é você correr atrás. Então, corra atrás, assuma a responsabilidade sobre os seus erros. Eu tenho pensado muito em coisas que eu preciso mudar, na minha liderança como marido, no meu papel como pai, no meu papel como cuidar do ministério. Mas eu não posso ficar olhando para os outros. E o outro perigo, né, como fala o robô, é a crítica sem fé. É muito fácil você criticar sem colocar a mão na massa. Ele estava ao lado de Cristo e ouviu mais as críticas. Então, na guerra espiritual, nós podemos ouvir várias vozes. E o que eu vou pensar? Será que eu estou do lado da graça e estou desperdiçando? E para finalizar, o que eu gostaria de dizer? Jesus, no momento mais difícil da vida dele, quando ele estava fraco fisicamente, quando ele estava sem forças nenhuma, quando ele estava muito fragilizado emocionalmente, com zombarias, com críticas, e um momento de maior pressão espiritual, Jesus compartilhou a fé dele. Que esse exemplo de Jesus possa nos inspirar a falar com outras pessoas sobre a graça dele, espalhar essa graça do jeito que você está agora. Você não está bem fisicamente? Compartilhe sobre Jesus. Você não está bem emocionalmente? Compartilhe sobre Jesus. Você não está bem espiritualmente? Decida compartilhar sobre Jesus. Porque essa graça de Jesus, ela precisa ser espalhada. A graça de Jesus não pode ficar retida só aqui dentro de nós. Por isso que eu quero muito encorajar, então, para a gente pensar na conclusão. O que eu quero de Jesus? A túnica ou eu quero a presença de Jesus? Tenho seguido Jesus de perto ou de longe? Recebi a graça de Jesus. Eu vou guardar para mim ou eu vou espalhar? Glórias ao nome de Jesus. Vamos orar. Senhor maravilhoso, queremos tanto meditar no coração de Jesus.
Ele tinha, Pai, todos os direitos, Pai. Ele abriu mão de todos os direitos por causa de cada um de nós. Ele sempre teve iniciativa, Pai, buscou o relacionamento, Pai, conosco. Nós queremos conhecer mais Jesus, Pai. Nós queremos conhecer mais do amor, da justiça, do caráter dele, do domínio próprio. Nesses momentos, na cruz, ele foi Senhor das emoções, ele foi Senhor de si. E quando todos os viam como fraco, Jesus reinava como ele reina, com todas as suas qualidades espirituais, dominando todas as situações e principalmente espalhando esse seu amor. Pai, que nós possamos querer a sua presença cada dia mais na nossa vida, que a gente se aproxime do Senhor, que a gente ouça a voz do teu amor e que a gente consiga, Pai, espalhar a graça do Senhor do jeito que nós estamos, Pai, porque nunca vai haver uma situação totalmente ideal. Nunca vamos estar 100% perfeitos, somente no céu junto com o Senhor. E por isso, Pai, que nós queremos agradecer pelo nosso Mestre e Senhor Jesus, agradecendo e orando em nome dele. Amém.